5 minutos e 400 quilômetros, a nova tecnologia chinesa que pode acabar com a ansiedade de autonomia. Imagine a seguinte situação. Você chega até um posto de carregamento com seu carro elétrico praticamente vazio, você conecta o cabo, vai pegar um café, quando volta, o carro já recuperou 400 quilômetros de autonomia. Não, isso não é ficção científica. Segundo anúncios recentes da fabricante chinesa BYD, uma nova tecnologia de carregamento ultra rápido promete justamente isso, recuperar cerca de 400 quilômetros de autonomia em apenas 5 minutos. E quando essa informação começou a circular, muita gente pensou: isso deve ser marketing exagerado. Mas testes e demonstrações reais mostraram que a tecnologia realmente pode atingir números impressionantes. E é justamente isso que vamos analisar hoje, porque se essa tecnologia realmente se popularizar, ela pode mudar completamente a forma como o mundo enxerga os carros elétricos. Mas antes de explicar como isso funciona, existe um detalhe técnico escondido que quase ninguém comentou. E esse detalhe é o verdadeiro segredo dessa revolução. Durante anos, a maior crítica aos carros elétricos sempre foi a mesma: tempo de recarga. Abastecer um carro a gasolina leva poucos minutos. Já carregar um carro elétrico, dependendo do carregador, pode levar horas. Mesmo carregadores rápidos, normalmente levam entre 20 e 40 minutos para fornecer uma quantidade significativa de energia. Esse tempo é suficiente para gerar o famoso medo conhecido como ansiedade de autonomia, ou seja, o medo de ficar sem energia no meio do caminho. As fabricantes sabem disso, e é exatamente por isso que existe uma corrida global para desenvolver tecnologias de recarga cada vez mais rápidas. Tesla, Porsche, Hyundai e diversas outras empresas vêm evoluindo seus sistemas, mas agora as empresas chinesas parecem ter decidido acelerar essa corrida de maneira brutal. E a BYD resolveu apresentar uma solução que praticamente tenta igualar o tempo de recarga ao tempo de abastecimento de combustível. A tecnologia apresentada pela BYD utiliza uma nova arquitetura elétrica de 1000 volts combinada com carregadores extremamente potentes conhecidos como Megawatt Flash Charger. Esses carregadores podem atingir potências próximas de 1 megawatt, algo que até pouco tempo atrás parecia absurdo para veículos de passeio. Para comparação, alguns dos carregadores rápidos mais avançados do mundo operam com potências próximas de 500 kW, ou seja, a nova tecnologia praticamente dobra esse nível de potência. Essa combinação de alta tensão, alta corrente e baterias projetadas especificamente para suportar cargas intensas permite algo impressionante: adicionar cerca de 2 km de autonomia por segundo de carregamento. Isso significa que, em apenas 5 minutos, o carro pode recuperar aproximadamente 400 km de alcance. Basicamente, o tempo de parada começa a se aproximar do tempo que uma pessoa leva para abastecer um carro convencional. Mas existe um detalhe muito importante: nem todo carro elétrico pode usar essa tecnologia. Carregar uma bateria nessa velocidade exige 3 elementos fundamentais. Primeiro, uma arquitetura elétrica de alta tensão. Segundo, baterias projetadas para suportar carregamento extremamente rápido. Terceiro, infraestrutura de carregadores capaz de fornecer energia gigantesca. No caso da BYD,
A tecnologia está ligada à nova plataforma chamada Super e-Platform, projetada justamente para suportar essa potência gigantesca. Alguns dos primeiros veículos a utilizar esse sistema incluem modelos como HAL e Tang-L. Esses veículos foram desenvolvidos para lidar com correntes extremamente altas, sem gerar calor excessivo. E aqui entra um dos segredos dessa tecnologia. Os sistemas de gerenciamento térmico da bateria foram completamente redesenhados. Sem isso, carregar uma bateria nessa velocidade poderia simplesmente destruir as células. Outro elemento essencial nessa equação é a própria bateria. A BYD utiliza suas famosas baterias Blade, baseadas em química de fosfato de ferro-lítio. Esse tipo de bateria é conhecido por ser extremamente seguro e resistente, mas, tradicionalmente, elas tinham uma desvantagem: carregavam mais devagar que outras químicas. Então, a empresa decidiu resolver esse problema criando uma versão capaz de lidar com taxas de carregamento extremamente altas, chamadas de tecnologia de carregamento 10C. Na prática, isso significa que a bateria pode receber energia em uma velocidade equivalente a 10 vezes sua capacidade nominal por hora. Isso permite recargas extremamente rápidas sem comprometer a segurança. E segundo a própria empresa, os sistemas foram testados em milhares de ciclos de carga e descarga para validar a durabilidade. Mas mesmo com toda essa tecnologia, ainda existe um desafio enorme: a infraestrutura. Criar um carro que carregue rápido é apenas metade do problema. A outra metade é criar carregadores capazes de fornecer energia suficiente. Um carregador de 1 megawatt exige uma quantidade de eletricidade gigantesca. Por isso, a BYD anunciou planos de instalar milhares de estações ultra rápidas na China para suportar essa tecnologia. Alguns relatórios indicam que a empresa pretende construir mais de 4.000 estações desse tipo. Esses carregadores utilizam cabos refrigerados a líquido e sistemas de controle avançados para lidar com a corrente elétrica massiva. Ou seja, não estamos falando apenas de uma evolução de bateria. Estamos falando de uma transformação completa da infraestrutura de recarga. E isso pode ter um impacto enorme no mercado global. Se essa tecnologia realmente se popularizar, algumas coisas podem mudar drasticamente. Primeiro, a ansiedade de autonomia pode praticamente desaparecer. Segundo, viagens longas com carros elétricos podem se tornar tão simples quanto com carros a combustão. Terceiro, a competição tecnológica entre fabricantes pode entrar em uma nova fase. Hoje já existe uma verdadeira corrida global por baterias melhores, e a China parece estar assumindo uma liderança forte nesse campo. Algumas empresas já estão, inclusive, falando em tecnologias capazes de recuperar 500 quilômetros em 5 minutos. Ou seja, estamos apenas no começo dessa revolução, mas existe uma pergunta que muita gente está fazendo. Será que essa tecnologia vai chegar ao Brasil? A promessa de carregar um carro elétrico em poucos minutos é algo que pode transformar completamente a indústria automotiva. E as demonstrações recentes mostram que essa possibilidade está cada vez mais próxima da realidade. Mas ainda existem desafios importantes: infraestrutura, padronização e custo. Mesmo assim, uma coisa é certa: a corrida tecnológica das baterias e do carregamento está apenas começando, e o ritmo dessa evolução parece estar acelerando cada vez mais. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tecnologias como essa podem realmente tornar os carros elétricos
tão práticos quanto os carros a combustão? Comenta aqui embaixo, porque a discussão promete ser boa. E se você curte esse tipo de análise tecnológica sobre o futuro da mobilidade, já aproveita para clicar no novo botão de hype do YouTube, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar o canal ainda mais, também deixei um link de afiliado na descrição com alguns produtos automotivos interessantes que eu recomendo dar uma olhada. E claro, se inscreve no canal Artifícios Automotivos, porque aqui a gente acompanha de perto cada inovação que pode mudar completamente o futuro dos carros. Porque no ritmo que as coisas estão acontecendo, talvez o próximo passo seja ainda mais surpreendente. E pode acreditar, ele já está sendo desenvolvido.